trouxe a Bíblia, abre em Neemias capítulo de número 3, Antigo Testamento. Aqueles que talvez são de uma outra igreja, talvez não sei se o pastor de vocês já deu uma série em Neemias. Nós estamos numa série chamada Além dos Escombros. Além dos escombros, além do lixo, além da tralha, além da perca, além da destruição. Como que você consegue enxergar as coisas diante de realidades tão difíceis que te cercam? E você precisa olhar além dos escombros. Como que você consegue enxergar o que está de forma diferente do que está à sua frente? Diante da sua frente, só tem escombros, situações complicadas, difíceis. Recife, foi feito recentemente agora uma pesquisa. Quais as cidades mais perigosas do mundo? Separaram de todas as cidades do mundo, as 50 cidades mais perigosas para se viver. Das 50, 10 estão no Brasil. É um índice absurdo. Das 50, 10 estão no Brasil. Das 10 que estão no Brasil, 6 estão no Nordeste. Das 6 que estão no Nordeste, entre elas está Recife e Caruaru. A cidade mais perigosa da América morre 2,5 pessoas por 100 mil habitantes. A mais perigosa morre 2,5. Em Recife morre 55 pessoas por cada 100 mil habitantes. Nós estamos nos índices de narco-estado, onde quem manda é o crime. E diante dessa realidade tão lixo, tão escombro, tão miséria das pessoas, como olhar além dos escombros? Conseguir enxergar além disso, ver o que está por trás da destruição, enxergar esperança aonde você não consegue ver nada em sua volta. Isso é o livro de Neemias. Porque Israel, propriamente Jerusalém de Judá, está completamente destruído há mais de 140 anos. Os muros foram derrubados. Existe o templo que foi reconstruído por Zorobabel, o culto que foi restaurado por Esdras, mas o povo ainda vive em grande miséria. Então Neemias, que é um copeiro do rei, um ministro de Estado, está muito bem no seu palácio quando chega uma notícia para ele, que o povo, que é o povo dele, que ele ama, está com os muros destruídos. Isso significa sem segurança, sem economia, sem esperança, sem justiça, sem nada. Isso significa os muros e as portas. E eles estão vivendo uma grande miséria. Não existe esperança. Não existe perspectiva de mudança, perspectiva de melhora. É a realidade daquelas pessoas. É ter que viver com a miséria, acostumar-se com ela. E já estão há 170 anos, há 140 anos assim. Então Neemias
sente aquilo, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. E dentro dessa responsabilidade, ele vai orar a Deus, vai jejuar. E quando ele está fazendo isso no capítulo 1, na sua oração, ele se agarra a uma promessa. A promessa é: Deus falou que isso não vai terminar assim. Não vai terminar. Vai ser diferente. E Deus não colocou um ponto final ainda nessa história. E aonde Deus não coloca ponto final, eu não posso aceitar como fim. Só existe fim quando Deus fala, ponto final, acabou. Mas se Deus não falou, estou firme. E ele se agarra à promessa. Então ele vai até o rei, conta seu plano. O rei é favorável a ele, libera as condições para ele ir. E ele diz: a boa mão de Deus é comigo. Porque Deus me é favorável. A boa mão de Deus está comigo. E se a boa mão de Deus está comigo, eu vou seguir em frente. E ele parte. Depois de um certo tempo, ele chega a Jerusalém. Está cheio de planos, mas ainda não conta. Ele vai olhar os escombros, as pedras derrubadas, pedras de 1 metro, pedras gigantes. Ele vai olhar os muros, todos destruídos. Então ele reúne as pessoas mais importantes daquela época, os prefeitos da cidade, os maiorais, reúne os sacerdotes, os nobres, os que ainda tinham alguma condição, a classe A que ainda morava por ali, e reúne aqueles que solitariamente estavam fazendo a obra. Esses também participam da reunião. E ele diz para eles: eu preciso dizer uma coisa para vocês. Há uma promessa de Deus e nós vamos agarrar. A boa mão de Deus é sobre nós. E ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará êxito. O Deus dos céus nos dará vitória. E aí então começa o capítulo de número 3. E no capítulo de número 3, o livro de Neemias tem 13 capítulos. E de todos esses capítulos de Neemias, nós vamos só falar mais uns 2 ou 3, e a série para. Porque os demais capítulos são, na verdade, genealogias. Fulano trouxe fulano, fulano veio com fulano, fulano fez isso, fulano herdou isso, fulano herdou aquilo. Existe uma grande riqueza nas genealogias, mas não é a intenção nossa. O capítulo 3 parece com a história de genealogia, porque ele vai mostrar nos 32 versículos a construção de 11 portas. São 12, mas é porque a 12ª só vai aparecer em Neemias capítulo 12, verso 39. Mas as 11 aparecem aqui. São 50 cabeças de grupo, de líderes de grupo. São 40 grupos estabelecidos, construindo partes do muro. Mais ou menos uns 4.000 metros linear, com 12 metros de altura, 3 metros de largura. Isso sem fundação, sem coluna. Haviam apenas as torres que seguravam de um pedaço ao outro, porque eram pedras gigantes de 80 a 1 metro. Quem vai a Israel, como nós já estivemos algumas vezes, existe lá ainda um pedaço do muro da época de Neemias escavado a uma profundidade de quase 10 metros. Ainda tem um vidro, você olha e você vê que cabe 2 carros
na parte mais larga e um carro na parte menor. E como que Neemias conseguiu fazer isso em 52 dias? O que em 140 anos não fizeram, os 22 anos de Zorobabel foi só para o templo. 10 anos de Esdras foi só para restaurar o culto. E Neemias consegue fazer em 52 dias. Mas a partir do capítulo 3, alguns princípios de como enxergar além dos escombros, tomar posse da promessa e declarar: o Deus que eu acreditava que ia me dar, fazer comigo, fez, é o Deus que nos dá êxito. Como? Vamos ler alguns versículos. 3, 4 versículos apenas do capítulo 3. Versículo de número 1. Diz assim: então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Amanel. 2. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Irre. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe ali as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Banã. Sabe o que é o bom dessa lista? É que tem um monte de nome que dá para você colocar nos seus filhos. Legal, né? Mesulão, vem cá, menino. Chama teu irmão Eliacibe. E não esquece de trazer também Essená, junto com ele Meremote. E traz Cós também. Eu acho que eu vou indicar isso para os meus filhos que estão casando, casaram, para botar no nome dos meus netos. Bem interessante. Qual o princípio 01 que Neemias começa? Ele reúne todo mundo, conta a história e diz: vamos começar a trabalhar, vamos. E qual é o primeiro que se dispôs? Versículo de número 1. Eliacibe, o sumo sacerdote, e com ele os sacerdotes. O sacerdote era responsável pela liderança espiritual. Era o sacerdote que levava o povo à presença de Deus. Era o sacerdote que fazia os sacrifícios. Era o sacerdote que fazia as orações. Era o sacerdote que trazia Deus à presença do povo. Neemias entendeu que quando você vai começar alguma coisa, comece trazendo o Senhor para ela. Muita gente faz planos e vai consultar a Deus. Muita gente faz planos e quando dá errado vai bater na porta do Senhor. Muita gente planeja, começa a executar, e quando o bicho pega, aí é que vai orar. Mas o texto começa mostrando que a reconstrução dos muros começou através dos líderes espirituais. Começou por alguém que trazia Deus ao povo e levava as ofertas até a presença de Deus. Se você vai começar algo, e que diante de todos aqueles escombros, você sabe que não será fácil, comece colocando Deus em primeiro lugar nesse negócio. Eu li um livro, eu era adolescente, e eu me lembro de uma frase que nunca mais eu me esqueci: se Deus é teu sócio, faça grandes planos. Nós precisamos entender que se Ele não está
se nós não começamos por Ele, se Ele não é o nosso foco 01, as coisas começam a dar errado. Por isso que está escrito: buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão. Então primeiro começa por onde? Deus. Vai casar? Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Ele primeiro nesse negócio. Está namorando? Coloca Deus em primeiro lugar. Porque senão atravessa o semáforo vermelho, vem o carro e bate. Deus tem que estar focado na sua vida. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua casa, a boa mão de Deus estará lá. Se Deus estiver em primeiro lugar no seu trabalho, a boa mão de Deus estará lá. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua empresa, a boa mão de Deus estará lá. Você precisa entender que não é pela força do braço, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa competência. Talvez você possa até dizer assim: ah, pastor, eu coloco, mas a coisa não está bem como o senhor está falando, não. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você coloca e está do jeito que está, se Deus não estivesse, tu já teria fechado há muito tempo. Se Deus não estivesse, tu já estaria desesperado há muito tempo. Mas Deus é aquele que manda o escape. Deus é aquele que chega na hora do desespero. Deus é aquele que abre a porta onde ela está fechada. Deus é aquele que abre caminho no meio do mar. Deus é aquele que ainda dá a nós, ainda nem que seja o mínimo. Como disse o apóstolo Paulo: eu não tenho muito, eu também não preciso de muito, mas também nada eu não tenho, mas eu tenho o necessário todos os dias que o Senhor me provém. E olha o que é que ele faz. Os sacerdotes, qual é a primeira coisa que eles reedificam? Ou seja, já existia, eles estão colocando de volta no seu devido lugar, a porta das ovelhas. O que é que significa a porta das ovelhas? É a porta por onde entravam os sacrifícios. É a porta por onde entravam as ofertas. É a porta por onde entrava as ofertas de gratidão a Deus, porque as ofertas não eram pedidos, eram agradecimento. Ofertas, dízimo, não é pagamento, é devolução. Oferta não é pedido, é gratidão. Então é por onde entrava a gratidão, por onde entrava o agradecimento, é por onde entrava o reconhecimento do Senhor. Então ele abre a porta, a primeira porta é a porta das ovelhas, porque nós não podemos deixar de ser grato, até mesmo no meio dos escombros. Nós não podemos deixar de ser grato, ainda que só tenha pedras sobre pedras. Porque se a gente começa pela porta das ovelhas, se a gente consagra, dedica a porta das ovelhas, eu tenho certeza de uma coisa: o muro começa e o muro termina. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Não espere acontecer para ser grato. Comece pela porta das ovelhas. Não espere começar, não espere chegar, não espere ter. Comece pela porta das ovelhas. Quem aqui já não agradeceu pelo que não tinha? Quem aqui já não glorificou pelo que ainda não alcançou? Quem aqui já não construiu porta de ovelhas ainda com o muro no chão? Esse é um segredo de Deus. Quem aprende a agradecer o que ainda não alcançou, vai alcançar. Por isso que o povo chama os crentes de louco. Porque elimina uma criança que não tem. Dorme numa cama de casal sendo solteiro. Tá doido? Não.
eu estou já treinando, porque o que Deus vai fazer é o milagre do extraordinário. Sara tem filho com 90. Daniel se torna rei, Daniel se torna o primeiro do rei, sendo escravo da Babilônia. José sai do calabouço para sentar e ter lá o anel de Faraó. Porque Deus é o Deus do extraordinário. Agora tem um detalhe. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você já construiu a porta da ovelha na sua vida? E começa por Eliacibe. Sabe o que é interessante no Eliacibe? Que é um nome inclusive muito bonito para você colocar no seu filho. Eliacibe da Silva. Eliacibe só tem 2 nomes desse na Bíblia. Eliacibe, o que fazia parte do grupo de Davi dos levitas, que não tem muita significância, e esse daqui. Só que a palavra Eliacibe significa Deus é quem restaura. Deus é quem refaz. Deus é quem reconstrói. Deus é quem restaura. Deus restaura. $140 anos, Israel está lá, Nabucodonosor vem, destrói, acaba tudo. 70 anos depois, vem Zorobabel e com ele traz um sacerdote. 60 anos depois, vem Esdras, com ele um sacerdote. Mas quando chega em Neemias, o sacerdote, coincidentemente, porque Deus não trabalha com coincidência, isso é coisa nossa. Coincidência é o pseudônimo que Deus usa quando Ele não quer assinar a obra. Coincidentemente, o nome do sacerdote que todo mundo vai chamar, se chama É Deus Quem Restaura. Tu acha que existe coincidência nisso? Cara, vamos orar para começar aqui hoje, a gente vai trabalhar, bota aqui as ferramentas aqui, para todo mundo, vamos começar, primeiro é o Senhor, vamos começar orando, vamos, quem é que vai orar? Chama Deus Quem Restaura para orar. Deus é quem restaura, vai fazer a oração. Hã? Deus estava o tempo todo dizendo para eles, você pensa que é você? Deus é quem restaura. Deus é quem faz. Deus é quem ainda te mantém de pé. O diabo já mandou exércitos de capeta para destruir a tua casa, a tua vida e tua família. Mas você está de pé. Por quê? Porque Deus é quem restaura. Deus é quem faz. É Ele, o Senhor. O Deus da promessa do capítulo 1. A mão que faz prosperar do capítulo 2 até o versículo 11. O Deus do extraordinário do êxito, que é o final do capítulo 2. É o mesmo Deus que começa dizendo na obra, Deus é quem faz. Deus é quem restaura, Deus é quem constrói, Deus é quem muda, Deus é quem altera, Deus é quem estabelece, Deus é quem restaura. Agora, sabe uma coisa extraordinária nisso? É quando você começa a ler todos os versículos e você descobre 3 conjuntos de palavras que me faz chamar, que chamou a minha atenção no texto.
Versículo de número 2. Começa assim: junto a ele. Versículo de número 7. Junto deles. Versículo de número 8. Ao seu lado. Versículo de número 9. Junto a eles, a estes. Versículo de número 10. Ao seu lado. Versículo de número 12. Ao lado dele. E você vai lendo os textos. E aí também tem depois do 17. Depois deste. Depois desse. Depois dele, ao seu lado, ao lado dele, depois dele, junto com ele, ao lado dele, junto a ele. Qual é o recado de Deus para você agarrar os princípios para olhar além dos escombros? A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Deus chega no jardim e olha Adão sozinho, feliz da vida, assoviando, e Deus fala: está me enganando, porque solidão não é bom para ninguém, não é bom que o homem esteja, vou fazer uma ajudadora. Escute, Deus disse: vou fazer uma, não é criadora de problema, vou fazer uma ajudadora. Porque eu não quero que o homem esteja só. Porque o homem com ela já é enrolado, imagine ele sozinho. Aí Deus falou: vou fazer uma ajudadora, para ajudar esse cara a se acordar. A igreja, ela não é chamada de orfanato, onde só tem criança abandonada. Largar, não. A igreja é chamada de corpo, família, povo, exército, rebanho. Você está vendo que todos os nomes que é dado à igreja é de gente junto com gente. Até Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: os céus é perfeito, porém incompleto. Perfeito, porque Jesus está lá. Incompleto, porque nós ainda não chegamos. Só há sentido se nós estivermos juntos. Só há sentido se caminhar junto ao seu lado. Uma pessoa sem Deus é chamada de casa vazia. Por isso que Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Então nós não estamos só. Tem muita gente achando que está só, mas você não está só. Tem muita gente achando que pode brincar e aprontar com você. Ei! Está enganado, porque aquele que serve a Jesus não caminha só, ele caminha conosco. Uma mãe sempre vai estar orando pelos seus filhos. Os filhos não estão só, tem pai e mãe orando por eles. Um marido, se ficar doente, tem a mulher ali ao lado dele. Por que eu falei marido doente e mulher ao lado? Porque o homem sempre morre primeiro que a mulher. Verdade. Eu digo isso. Por exemplo, meu pai morreu primeiro que a minha mãe. Meu sogro morreu primeiro que a minha sogra. O homem sempre morre primeiro. Por isso que eu sempre digo: eu vou gastar tudo que eu tenho, porque quando eu morrer, que o cara olhar, a viúva vai estar quebrada. Se o defunto deixou uma conta no cartão de crédito desse tamanho. Que foi que você está olhando para mim e falando assim: tu não tem jeito? Olha, mas isso é bíblico.
Deus é o marido das viúvas. Então vira para a mulher que está do teu lado e diga assim: minha filha, depois dessa eu vou aproveitar. E aí pode virar, diga aí, meu amor. Isso é a revelação que Deus me deu. Por isso que, quando eu comecei a ler esse texto, junto a ele, depois dele, ao lado dele, o Espírito Santo bradou no meu coração: você não está só. Você não está só. Olha só. Olha o versículo de número 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Edificaram os homens de onde? Eles estavam edificando Jerusalém. Jericó era outra cidade. Esse povo não tinha nada a ver com Jerusalém. Nada a ver. Mas Deus começa dizendo: se for preciso eu trazer gente que não tem nada a ver com a tua vida, só para te abençoar, eu trago. Gente que nem te conhece, vai se tornar ajudador, vai estar do teu lado. Ah, porque eu sou bom? Não, porque Deus é quem restaura. É Ele que faz. Quem trouxe a mão direita? Ninguém que deixou a mão direita em casa, ok. Pegue na pessoa que está assim do seu lado. Você pega na mão esquerda da pessoa. Se você tiver, não tem problema, você pode pegar na outra. Agora dê uma apertadinha assim. Aperte. Mas não aperte para ele gritar, não. Só para ele sentir que tem alguém do lado dele. E diga para ele: obrigado, porque eu sei que eu não estou só. Obrigado, pastor Antônio, porque eu sei que eu não estou só. Obrigado, pastor Paulo, porque eu sei que eu não estou só. Obrigado, Ministério de Louvor, porque eu sei que eu não estou só. Obrigado, evangelistas, porque eu sei que eu não estou só. Obrigado, presbíteros, porque eu sei que eu não estou só. Obrigado, Igreja Canaã, porque eu sei que eu não estou só. Nós não estamos só. É junto dele, junto dele, junto dele. Deus sempre vai mandar alguém. Olha o versículo de número 1. Versículo de número 22, versículo de número 28, são os sacerdotes que estão construindo, gente. Gente que era para estar ali sacrificando, que era para estar ali cantando, que era para estar ali adorando. É eles que estão ali, construindo muros. Versículos 12, 14, 15 e 16, fala dos maiorais da cidade. Eram os líderes, os prefeitos, os administradores de distrito. Eles estão também com a mão na colher, com a mão na pá. Eles estão também cortando pedra para fazer os muros. Versículos 2 e 7. São exatamente o povo de Jericó e o povo além do Eufrates. Deus traz gente que não tem nada a ver com a história para fazer parte do projeto. Versículo de número 8, Deus traz os perfumistas e o orive. O povo feito eu, de mão fina. Como diz o pastor Antônio, vai embora para a caneta, que seu negócio é só a caneta. Eu me lembro que uma vez, os irmãos estavam carregando um carro de mão aqui, puxando um carro de mão, ainda era aqui na obra aqui, carro de mão aqui, para lá e para cá, jogando as coisas, e eu vi 10, assim, um camarada com 10 carros de mão para lá e para cá, e ele deu uma paradinha assim. Eu falei: meu filho, você está cansado? Aí ele: estou, pastor. Eu falei: deixa, carrega aí que agora eu levo. Aí ele: o senhor vai levar, pastor? Vou, carrega aí. Na metade do caminho começou a sangrar minha mão toda, os dedos.
os perfumistas e os ourives, o povo da mão fina, também estava aqui. Deus disse: todo mundo vai entrar nessa obra. Versículo de número 12. As filhas dos maiorais, as mulheres também estavam aqui, fazendo a obra. Versículo de número 17. Estavam os levitas, os músicos, o povo da guitarra, do violão, da bateria. Também estava, viu, gente? Deus está nesse negócio. Versículo de número 3. Os filhos de Asená, escravos na Babilônia, gente que trabalhava no pesado, no espinho, e que vieram junto com Zorobabel, vieram junto com Esdras 2:35. E esse povo, que era de classe humilde, estava carregando pedras junto com os maiorais da classe mais nobre. Deus disse: todo mundo, quando eu tenho uma promessa, eu levanto para transformar escombros em lugar de vitória. Versículo de número 4. Está escrito: ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e junto dele reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. Quem é Mesulão? Quando você vai ler a história toda, Mesulão é casado com a filha do Tobias, inimigo da obra. Deus usa até os inimigos quando Ele decide te abençoar. Como profeta eu vou declarar: até quem não gosta de você, Deus vai levantar para te abençoar. Até quem é contra você, sabe aquela pessoa que já falou mal, Deus vai levantar ela para ser bênção na sua vida. Sabe aquele que saiu criticando, falando, xingando, ele vai dar uma oferta em nome do Senhor para a obra. Porque Deus decidiu usar até os inimigos para fazer a obra. E eles começaram a fazer a obra. E cada um fez um pedacinho. Não foi todo mundo fazendo tudo, mas cada um fez um pedaço. Cada um faz o que pode. Cada um faz o que dá. Mas Deus vai usando um pouquinho de cada um e vai juntando os pedaços e fazendo o muro. E quando chega no verso de número 5, diz que os tecoitas de Tecoa, da mulher de Abel, a sábia, que eu já preguei sobre isso, versículo 5 diz que os tecoitas também decidiram ajudar e a construir os muros. Era um pessoal de fora também. Mas os nobres não quiseram colocar a mão na massa. Os nobres do tecoitas também vão dar problemas lá no final. Porque quem não se envolve sempre cria problema. Aí os nobres que vão criar problema lá depois decidiram não se envolver com o projeto. Só que no capítulo 3 são 40 postos de trabalho. Só um, que é o dos tecoitas, dá problema. Tem muita gente que acha que tem problema. Que conversa. Normalmente é 5% do dia que tira a paz de 95% de coisa boa que acontece com você. Elias está reclamando com Deus, fala assim: ah, Senhor, nós matamos realmente os 400 profetas de Baal, só eu sobrei. Deus disse: como? Só eu sobrei. Deus disse: e os 7.000 que eu guardei?
Neemias está reclamando de 400. Deus tem 7.000 guardado. Tem muita gente que está sofrendo com coisa pequena. Eram 40 postos de trabalho, só um que não quis trabalhar. 39 estava produzindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de estar olhando as coisas pequenas. O problema é que os pequenos parece que faz mais barulho. Você tem 100 pessoas para trabalhar. Aí 2 camaradas resolvem fazer barulho. Tira a sua paz. Mas aprenda com Neemias. Os tecoitas não quiseram trabalhar. Passou batido. Próximo. E junto a ele estava não sei quem. E junto a ele estava não sei quem. Junto a ele estava não sei quem. Não deu nem ibope para quem quer criar problema. Não dê ibope a quem quer tirar a tua paz. Não dê atenção a quem quer roubar a tua felicidade. Não se preocupe com aqueles que se levantam contra você. Porque quem se levanta para cair. Porque nós não estamos só. Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com essa igreja, Ele está com a sua casa, Ele está com a sua vida. Nós não estamos só. E os tecoitas nem foram citados. Mais na frente, foi a última vez. Ali na frente ele dá um outro problema, também não tem nem ibope. E a Bíblia diz, e o texto do capítulo 3 é interessante, porque não usa a mesma palavra para tudo. Reparou, assentou a porta, colocou a viga, trabalharam no muro, repararam a torre, assentaram a porta, e colocaram ferrolho, e colocaram tranca, e construíram 1000 côvados, e estenderam os muros, e reedificaram. Não existe um trabalho uniforme. Cada um coopera com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não seja nobres de tecoitas, que só sabe falar. Mas se Deus te deu mãos, bolso, coração, mente, disposição, se envolva na obra. Pastor, eu não sei fazer isso. Eu não sei estar operando a câmera. Eu não sei como é que funciona lá em cima. Às vezes o pessoal está no telão, o senhor dá uma bronca nele, eu não quero levar bronca não. Mas isso é bronca de amor. Eu não sei fazer, pastor. Talvez eu não consiga ficar no estacionamento. Talvez eu não saiba pintar uma parede. Mas eu vou contribuir. Ok, dá uma oferta. Tem essa semana, que pagou um eletricista. Uma semana de eletricista aqui na igreja. Há 2 semanas atrás, pagou um pintor. Aí ele está pintando, Deus está usando ele. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Um repara, o outro assenta a porta, o outro coloca a viga, o outro trabalha no muro, o outro faz. E assim o projeto de Deus vai acontecendo. Eu não tenho medo. Alguém disse para mim, pastor, é muito grande aqui. Eu falei, eu não tenho medo. Uma coisa me move toda noite. Eu fico pensando, quantas pessoas vão ser abençoadas? Quantas casas vão ser restauradas? Quantas? Porque quanto maior, vai chamar mais atenção. E o povo gosta de coisa grande. O povo gosta de modinha. E vai ser uma modinha. E o povo gosta disso. Antigamente, o pessoal ia dizer assim. Eu dizia assim, eu sou daquela igreja ali. Qual igreja? Uma que fica ali na Barão de Souza Leão, perto do canal. Igreja, qual? Eu dizia, perto de um supermercado. Ah, perto do supermercado, eu sei qual é, acho que eu já vi. Aquilo me dava uma raiva. Eu dizia, Jesus, ele não conhece a igreja, ele conhece o supermercado. Uma vontade de pular no pescoço. Vai para o céu, vai para o céu. O Espírito Santo falou, calma. Esse povo da Canaã vai se juntar, vai fazer um templo aqui de lado.
Vai ser tão grande que vai até apagar o outro lado. Quando o povo passar por ali, aí vai dizer assim: olha, é uma igreja. Dizer, e o que é aquele outro ali? Eu não sei se é um supermercado ou o estacionamento dela. Que eles não nos ouçam. Mas há um projeto de Deus e que todos nós podemos. Cada um com seu dom e cada um com a sua habilidade. Sabe uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto? É que os últimos versículos dizem assim: junto à casa, junto à sua casa, de frente à casa, 23, 28, 29, 30, de frente à sua morada, de frente à sua casa, diante da sua casa. A casa deles foram beneficiadas pelo muro. Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Pastor, eu estou precisando disso, disso, aquilo. Se envolva. Porque quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Não haja como os nobres de Tecoas. E eu sei que você vai ter inimigos no percurso. Mas como diz os jovens, cai para dentro. Se envolva. Se envolva, porque ninguém vence Deus no dar. Ninguém. Ninguém vence Deus no dar. No final, todos eles foram abençoados. Todos eles foram protegidos pelo muro que cada um ajudou a construir. E olha, o primeiro versículo começa assim: então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, e consagraram-na, e assentaram-lhe as portas, e continuaram. O último versículo, que é o 32, diz assim: entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Começou na porta das ovelhas, terminou na porta das ovelhas. Cada um de nós, se quer ter sucesso e enxergar além dos escombros, não basta começar bem, não basta ser lembrado pelas coisas que você já fez, mas você precisa ser lembrado não apenas pelo começo, mas você tem que ser lembrado pelo fim. É como você termina que conta, e não como você começa. Adão começou bem, mas terminou mal. Absalão era o filho amado de Davi, mas terminou morto. Não é como você começa, é como você termina. É o final da sua história que é lembrado. Ninguém lembra do começo, todo mundo só lembra do fim. Quer olhar além dos escombros? Pense como você está terminando as coisas. Se o que você está terminando é de uma forma cheia de angústia, cheia de dor, cheia de ira, cheia de raiva, ou se você está terminando como na porta das ovelhas, cheio de gratidão. Senhor, eu sou grato por ter chegado até aqui. Eu sou grato pelos meus filhos. Eu sou grato pelas minhas noras. Eu sou grato pela minha esposa. Mas são mais de 30 anos juntos. Porque não é como nós começamos lá no início. Você promete? Prometo. Ser fiel? Prometo. Amar e respeitá-la? Prometo. Mas depois de 33 anos, se me perguntarem, você promete amá-la e respeitá-la e ser fiel? Sim, eu prometo.
até o fim. Até o último dia, até o último suspiro. Porque não é como você começa. É como você se revela no percorrer do caminho. Como quem você se torna no decorrer do caminho. Todo mundo quando começa, começa lindo. Mas não é como começa. É como termina. Há erros na rota? Há. Aos nobres de Tecoítas? Há. Mas a gente começa agradecendo na porta das ovelhas. E a gente termina sendo grato na porta das ovelhas. É como você termina. E é essa a nossa luta todos os dias, se nós quisermos olhar além dos escombros. Se nós quisermos ver além dos problemas. É como eu vou terminar. E é nisso que eu penso. Como eu vou terminar. Como os meus filhos vão lembrar de mim quando eu não mais estiver aqui. Como que a Canaã vai lembrar de mim quando eu não mais estiver pastoreando aqui. Os próximos 30 anos, talvez, quando eu terminar o meu pastoreio aqui. Como cada um vai lembrar de você. Como eu irei ser lembrado pela Leonor. Como meus amigos lembram de mim. Como eu serei lembrado. É como você termina que importa. E nessa construção, a gente precisa entender que a gente tem que começar pela porta das ovelhas e terminar nela. Sendo grato a Deus pelo que nós somos e pelo que nós nos tornamos. E pelo quem nós somos. Eu sei que eu não sou a melhor coisa. Mas todos os dias, eu estou tentando melhorar. Para que o meu fim seja na porta das ovelhas. Para que eu termine dizendo: valeu, Senhor. Valeu. O Senhor foi comigo todos os dias. Todos os dias. E todos os dias eu nunca fiquei só. Porque o Senhor sempre esteve comigo. Sempre. Todos os dias. Até mesmo nas minhas crises, nas minhas depressões e na minha solidão. O Senhor estava lá. Eu nunca estive só. Porque Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus do extraordinário. Tu és o Deus de Meode. Fique de pé.